O nosso tema hoje de colecionismo é o sino e as sinetas, tá? Então existe dentro do colecionismo o colecionador de sinos, tá? E vocês vão ver aqui parte da minha coleção de sino. Esse sino aqui, ó, que eu tenho na minha porta aqui da minha loja, ó, é o sino da felicidade, ó. Tá? Então nós vamos começar com o sino da felicidade, tá? Uma viagem no tempo. O sino, tá vendo? Então, o nosso time hoje, o nosso tema hoje, a nossa coleção hoje é de sino e sinetas. Não confundam sinetas com sinete. Sinete é uma espécie de um carimbo, tá? Que vai deixar uma marca. Sinete é uma coisa, sineta é outra coisa. Isso aqui é uma sineta. A gente vê isso também no colecionismo de sinos. Isso é uma sineta. Isso é uma sineta. Vai ser estudada junto com os sinos. Então, hoje nós vamos ver a história dos sinos, tá? Interessante, ó. Os bondes antigos, eles tinham um sino. Tá vendo? Esse aqui era o sino dos bondes, ó. Tá? Então, o condutor do bonde, quando ele ia sair com o bonde, ele puxava uma corda que era presa aqui, essa corda acionava esse ferro aqui, esse bronze aqui, e esse bronze aqui batia nessa parte de cima, tá vendo? E essa parte aqui batia, tá, no sino, avisando que o bonde já estava saindo. Então nós temos aqui, na minha coleção, uma rara peça que era o quê? Era o sino do bonde. Tá vendo? Então, uma viagem no tempo, tá? Uma viagem no tempo, tá? Então, nós vamos ver aqui tudo ligado à figura do sino, tá? Os sinos, eles são considerados instrumentos de percussão, tá? Percussão é o estilo do instrumento sino. Sino. Os primeiros sinos, eles foram criados antes de Cristo, 2000 anos, tá? Eles eram orientais, tá? Eles eram mais ou menos desse estilo aqui, ó. Isso aqui é um sino oriental, ó. Tá vendo? Então, o sino no colecionismo. Tá vendo? O sino, ele é encontrado, por incrível que pareça, dentro de relógios, tá? Principalmente relógios de parede. E você vai encontrar também o sino nesse instrumentozinho aqui, ó. Isso aqui é um metrônomo, tá? Quem estuda música ou estudou música, principalmente piano, tá? Ele conheceu esse aparelho aqui, ó, que é um metrônomo para marcar o compasso, né? O andamento da música. Então, dentro do metrônomo, nós vamos encontrar aqui, ó, um sino. Tá vendo? Um sino. E esse sino, ele toca. Olha lá o badalo lá batendo no sino, tá vendo? Então, o metrônomo
e os relógios, principalmente de parede, eles possuem no interior um sino, tá? Então, nós estamos vendo aqui o sino do metrônomo, tá certo? O sino, ele foi incorporado no cristianismo, tá? Nos séculos 6 e 7, tá? E a partir daí, a criação do artista se tornou muito grande, ó. Muitos artistas fizeram esse tipo de sino aqui, ó, que eram usados para chamar empregado. Esses tipos de sino aqui, ó, que eram usados para chamar as enfermeiras, ó. Então eu tenho uma coleção aqui grande só de personagens assim, ó, com figuras humanas, tá vendo? Então cada um mais lindo que o outro, ó. Tá vendo? Então são os sinos para chamar empregados. Olha essa peça aqui é linda, ó. É a figura de uma baiana, um sino. Isso aqui é a figura de uma holandesa, um sino. Tá vendo? Cada uma peça mais linda que a outra. Isso aqui é uma outra dama antiga, também um sino. Eram os sinos para chamar empregados. Tá vendo? Esse aqui, ó, ele é fora de série. Olha esse sino. Quando você balança o sino, a cabeça do boneco aqui, ó, ele mexe, ó. Tá vendo? Olha que peça linda. Toda em prata. Essa peça aqui é toda em prata. Tá vendo? Então, é um sino do meu acervo com figuras humanas, ó. Esse aqui é cabeça balança. Tá vendo? Peça linda da minha coleção. Isso aqui é um outro sino também, ó. Fora de série, tá vendo? Tá vendo? Esses tipos de sino eram muito comuns na Idade Média, tá? Todo mundo tinha sino. Em cima das mesas, para chamar empregado, sinos. Os sinos, ele tinham uma função interessante, tá? Eles eram usados para anunciar missas, os sinos, logicamente, os sinos grandões das igrejas, não é isso? Da catedral. Então, ele era importante porque ele anunciava a missa, as datas religiosas, e na comunicação eles serviam de alertas para incêndios e invasões, tá? Então, nós estamos vendo aqui os sinos. Muitos animais, eles usavam sinos no pescoço. Então, os bodes, o cabrito, tá? O boi, eles usavam esse tipo de sino pendurado no pescoço. Mas nem todo sino tinha esse barulho que vocês estão escutando aqui, ó. Tinha sino que o som era oco, era um som abafado, ó. Tá vendo? Agora já tem sino que o som é bem agudo. Esse tipo de sino aqui era muito usado em ritual, tanto na Igreja Católica como também no Candomblé. Tá vendo? Isso é um sino. Tá vendo? Aqui os sinetas aqui, ó. Não vamos esquecer sinetas. Tá vendo? Isso aqui é um sino de porcelana, ó. Peça interessante, ó. Um sino de porcelana. É muito comum na Áustria, muito comum na Holanda. Sino de porcelana.
Esse aqui ó, é delicado demais, ó. Isso aqui é um sino em cristal. Tá vendo? É um sino em cristal. Peça linda, sino em cristal. Quando a gente fala em cristal, a gente lembra logo disso aqui, ó. Taças de cristal. Tá vendo? Então nós estamos vendo aqui nessa vitrine aqui minha aqui da loja, cristal. Sabe o que acontece muito nas fábricas de cristal? Tá? Quando eles estão fabricando a peça, principalmente a taça, geralmente acontece isso aqui, uma quebra na base da taça de cristal. Então, o que acontece? As fábricas de taças, quando acontece isso, eles fazem o seguinte, eles começam a esmerilhar essa parte aqui, tá vendo? Que quebrou, colocam aqui no meio oco da taça um badalo, viram a taça, tá? E a taça passou a ser um sino de cristal. Imagine isso aqui como uma taça, ó. Tá vendo? Passou a ser um sino de cristal. E esse sino de cristal, geralmente, o fabricante do cristal, ele faz uma doação para as pessoas que vão visitar as fábricas de cristal. Tá vendo? Então isso aí é uma saída para os fabricantes de cristal, tá? Quando ocorre a quebra da base de uma taça. Você está me entendendo? Isso acontece muito nas fábricas de cristal. Tá vendo? Vamos voltar aqui, tá? No Chile, é muito comum eles usarem o sino como material de souvenir. Ó. Isso aqui eles pegam uma moeda do Chile, ó, colocam aqui, e isso aqui é vendido lá, ó, no Chile, como uma peça de souvenir. Tá vendo? O som dos sinos, ele é diferente de um para o outro. Depende de quê? Depende do material que ele é feito. Se ele é bronze, se ele é prata, se ele é latão, entendeu? Então, cada um mais interessante que o outro. Olha isso aqui, ó, em prata de lei, ó. Uma lhama aqui, ó. Tá vendo? Peça linda, peça delicada. Essa outra aqui, ó, também muito delicada, ó. Tá? Tem miniaturas de sinos. Olha esse outro sino aqui também, ó. Interessante, ó. Então, nós estamos vendo aqui uma viagem no tempo. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Então, sino, uma viagem no tempo. Esse aqui, ó, é o famoso sino dos Estados Unidos, tá vendo? Ligado à liberdade americana, é o mesmo símbolo que você vai encontrar aqui, ó, na moeda de half dólar, meio dólar, dos Estados Unidos, ó. Essa moeda aqui é uma moeda de prata, tá vendo? É uma moeda de prata, e você vai ver no verso dessa moeda a figura desse símbolo aqui, que é o símbolo do sino que representa a liberdade americana. Tá vendo? Então, o símbolo da liberdade americana, tá? É esse sino aqui, ó. Tá? Então, cada sino mais interessante que o outro. Uma viagem no tempo. Cada um sino tem uma história, tá vendo? Uma viagem no tempo. Tá vendo? Cada sino, uma viagem no tempo. Esse aqui é um dos mais comuns, ó.
Tá? A gente usa muito o símbolo do sino no Natal, né? No Natal a gente encontra muito a representação do sino em cartões antigos, cartões de Natal, não é isso? Então, o sino e o colecionismo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Olha que sino lindo esse aqui também, ó. Tá vendo? Uma viagem no tempo. O sino e a sineta. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Sinos. Uma viagem no tempo. Primeiro modelo de sineta, tá? Essa aqui, ela toca assim, ó. Primeiro modelo. Essa aqui já toca de outra maneira. Ela toca assim. São sistemas diferentes. Essa toca assim. Essa pequena também toca assim, ó. Também toca assim, ó. São sistemas diferentes de sinetas. Tá vendo? Essa aqui você tem que fazer isso. Isso. Essa aqui é só bater. Essa aqui é só bater. Aldavra, tá? Antiga aldava. A sua função era similar aos sinos usados nas antigas portas de residências. Aldavra. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo.